Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos na presença de Deus, na sua presença há abundante alegria. Quero, nesta noite, fazer menção do livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. A partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor,
e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. As crianças da nossa igreja, por certo, conhecem muito bem essa história. Digo as crianças fazendo referência, por conta da pequena idade que eles possuem e já conhecem muito bem essa história. Então, estamos dizendo que os adultos são mestres neste livro, nessa história. E é, para mim, mais fácil, porque os irmãos já conhecem bem a história, fica muito fácil de compreender. Jonas é um profeta chamado por Deus para falar aos ninivitas, um povo bárbaro, um povo extremamente mau, homens extremamente cruéis, homens que matavam com facilidade e até alegria, homens que, quando dominavam outros povos, matavam os seus prisioneiros com o requinte mais cruel possível. Os ninivitas são este povo. E a fama desse povo percorreu, o mundo. E Jonas, que era bem informado, sabia muito bem quem eram os ninivitas. O Senhor lhe dá uma ordem para que ele clame contra os ninivitas, dizendo a eles que eles se arrependessem dos seus pecados. E dentro de 40 dias, se eles não se arrependessem, o Senhor os destruiria. Obrigado. A Bíblia diz que Jonas se dispôs. Olha que coisa boa. Disposição é coisa boa. E Jonas teve uma excelente disposição, ele se dispõe. Mas a disposição de Jonas não foi para ouvir o Senhor, não foi para atender o Senhor, mas foi para fugir da presença do Senhor. Jonas, ele não é um clandestino naquele navio. Jonas não entrou ali furtivamente, não. A Bíblia Sagrada diz, no versículo 3, que ele pagou a sua passagem e embarcou naquele navio. Jonas tinha o bilhete na mão. Ele não estava lá clandestinamente. Ele entrou naquele barco com todo o direito de entrar por ter o bilhete. Entrou naquele barco para fugir do Senhor. E aí, como você sabe, quem tenta fugir da presença do Senhor, quem tenta se afastar da presença do Senhor, quem tenta se afastar da palavra do Senhor, só vai descendo. Jonas desce para o porto, Jonas desce para o navio, Jonas desce ao porão,
e Jonas desce ao mais profundo abismo no mar. A tentativa de sair da presença do Senhor, a tentativa de fugir da presença do Senhor vai sempre levar o ser humano a descer às mais profundas águas, ao mais profundo que o homem pode chegar. E Jonas desce. Ele tem direito de estar naquele barco. Ninguém sabia sobre ele. Ninguém sabia o que se passava entre ele e Deus. Ninguém sabia da sua situação de fugitivo do Senhor. E está todo mundo feliz, e não sabem aqueles que estão no navio o quanto irão sofrer, porque aquele homem está naquele navio. Muitas pessoas chegam na nossa casa, entram na nossa casa, às vezes convidados por nós. Muitas pessoas entram em nossa casa, às vezes por um pedido de alguém. As pessoas não entram na nossa casa clandestinamente, estão lá escondidas, não. Foi um pedido, alguém pediu, ou você mesmo achou que era interessante colocá-la ali, colocá-la na sua empresa, na sua loja, no seu trabalho, colocá-la na sua vida. E tenhamos muito cuidado com aqueles que nós colocamos dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, colocamos dentro da nossa vida. Todo cuidado com isso. Porque nós não sabemos quem são, nós não sabemos a situação espiritual desta pessoa. Jonas, com todo direito, estava lá naquele navio, e ele desce para dormir, ele está cansado. Ele está cansado. O mar começa a ficar revolto. Deus se aborrece com a ação de Jonas. Deus se aborrece com o que ele está fazendo. Deus se aborrece com a tentativa de fugir da sua presença. Porque ninguém pode fugir da presença de Deus. Ninguém pode se esconder dos seus santos olhos. Ele vê tudo, ele contempla tudo, ele sabe de tudo, ele conhece o fugitivo. E se tem fugitivo aqui nesta noite, ele conhece. E se tem fugitivo nos assistindo aí, ele conhece. Bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. Jonas, ele está tranquilo, achando que o seu plano está dando certo. Irmãos, geralmente é assim. Está vendo? Saí da presença de Deus e estou bem. Está vendo? Não era tão ruim como alguém dizia. Saí da presença de Deus e as coisas estão dando certo. Mas isso vai acontecer só por um pequeno tempo. O mar vai se encapelando, o mar vai ficando revolto, o vento vai soprando mais forte. Os marinheiros começam a desconfiar daquela tempestade. Não é normal isso. Por que esse vento? Não é período para isso. Esse mar nunca esteve assim. Por que agora está assim? Por que o vento está soprando tão forte? Por quê? Se está tudo bem conosco, está tudo bem na nossa vida, todo mundo lá estava bem. Queridos, Deus resolveu soprar.
E os homens, já sem saber o que fazer, começam a jogar a carga do navio fora. Imagina o prejuízo, irmão. Olhe, uma pessoa sozinha, ela pode nos causar um prejuízo enorme, uma pessoa sozinha. Jonas sozinho conseguiu fazer com que aqueles homens lançassem ao mar a carga do navio. Imagina o prejuízo. A carga foi jogada fora para aliviar o peso do barco. O navio está mais leve, nada resolve. Eles começam agora cada um a clamar ao seu Deus, cada um rogando ao Deus que ele servia. E Jonas, com toda a tranquilidade, dormindo. Muitas vezes o atribulado é o último que acorda. O causador do problema, muitas vezes, é o último que acorda. E quando alguém o acorda, porque sozinho ele não acorda, ele está no porão dormindo tranquilamente. Os homens se admiram, irmãos. Vejam, o texto mostra isso. Os homens se admiram. Como é que você pode dormir quando o barco está sacudindo tanto? Quando esse navio está sendo sacudido? Esse navio vai lá em cima e volta lá embaixo, e você aqui dorme. Como é isso? Quem é você? De que povo és tu? Que ocupação é a tua? Levanta daí e clama ao teu Deus. E aí Jonas vai dizer: eu sou hebreu e estou fugindo da presença do meu Deus. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. A Bíblia diz que os homens ficaram com muito medo, possuídos de medo, de temor. Eles ficam se questionando: que é isso que fizeste? Por que você resolveu entrar nesse navio? Era mais ou menos isso que eles queriam saber. Por que você escolheu justo esse navio, rapaz? E aí, a Bíblia Sagrada vai dizer, e é muito interessante, que a Bíblia diz assim: porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Lá no versículo 13, o texto vai ser repetido: porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Aí já acrescenta: contra eles. Mas por que agora contra eles? Era contra Jonas, mas agora por que o mar está tempestuoso contra eles? Exatamente porque Jonas pede para ser lançado no mar, e a Bíblia diz assim: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Os homens ouviram Jonas responder-lhes, quando eles perguntaram: o que é que nós devemos fazer contigo? Jonas disse: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas diz assim: eu sei que o problema sou eu.
Eu sei que quem está causando prejuízo sou eu. Eu sei que eu é que sou o problema na vida de vocês. Mas uma coisa muito interessante Jonas diz aqui. Ele diz: lançai-me. Ele está dizendo assim: olha, vai morrer todo mundo, porque eu não vou me lançar no mar. Vocês estão pensando que eu vou me matar. Eu sei que eu sou o problema, eu sei que eu não deveria estar aqui. Ele confessa tudo. Eu sei que eu é que causei prejuízo, eu sei que eu é que sou mal nesse lugar, eu sei que é por minha causa que vocês estão sofrendo, eu sei. Só tem uma coisa que outra coisa que eu também sei, é que eu não me jogo daqui. Eu não me mato. Nisso Jonas nos traz uma excelente lição. Você pode reconhecer que você é problemático, você pode reconhecer que você está causando prejuízo, você pode reconhecer que você é a pedra do sapato, você pode reconhecer que males estão vindo por sua causa, e uma coisa importante você deve também reconhecer: não tirar a sua própria vida. Jonas diz assim, eu estou vendo do jeito que o mar está aí, eu me jogar, eu estou me matando, e eu não vou me matar. Eu não vou me matar nem com uma corda, eu não vou me matar de tiro, eu não vou me matar, eu não vou pular. Não, se vocês quiserem me jogar, vocês me jogam, e quando vocês me lançarem no mar, ele vai se acalmar, vai ficar tudo bem com vocês. Aí agora os marinheiros, por isso a Bíblia vai dizer que agora o mar está tempestuoso contra eles, porque nós não vamos matar esse homem, nós vamos tentar chegar em terra seca. Chegando em terra firme, a gente lança ele na terra e volta, e aí vai ficar tudo bem. E o Senhor diz: não, o projeto não é esse. Ele provocou a minha ira, agora ele vai suportar o peso do meu braço. Ele não vai para a terra assim. Eu lhe darei primeiro uma lição. Não vai chegar a margem alguma. E eles lutaram e nada, era esforço em vão. E aí os homens fizeram uma oração a Deus, disseram: ó Deus, olha a situação aí. Esse homem é o problema, se a gente não lançar ele ao mar, a gente vai morrer com ele. Agora nós pedimos a Ti, ó Deus, não imputes o sangue desse homem de nós, não cobre o sangue dele de nós teremos que lançá-lo ao mar, porque senão morre todo mundo. Aí a Bíblia diz que eles pegaram Jonas, o levantaram e o lançaram ao mar. Jonas disse: assim eu caio fora, mas eu mesmo não me jogo. Você está passando uma dificuldade grande, está achando que isso não vai passar, está achando que isso aí é o fim da sua vida, é o fim da sua existência, é o fim da sua jornada. Você pode até pensar tudo isso e reconhecer tudo isso, mas nunca ponha na sua cabeça: vou tirar a minha própria vida. Você não tem autoridade para isso. Você vai suportar a luta, você vai passar por ela, Deus te dará a vitória, e ao final dela tu estarás cantando e glorificando o santo nome dEle. A Bíblia diz que os homens lançaram Jonas ao mar. E na mesma hora, irmão, na mesma hora, no mesmo instante, a Bíblia diz que o mar se aquietou. Foi algo tão imediato que a Bíblia diz que os marinheiros começaram a glorificar a Deus e dizer: olha, o Deus desse homem é mesmo o Deus do céu. Fizeram votos a Deus, entendeu? Sacrificaram a Deus, bendisseram o nome do Senhor,
E todo mundo saiu dali com muito temor a Deus. A Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe para tragar Jonas. Aí Jonas, que agora já está jogado ao mar, é tragado por um peixe e levado para as profundezas do mar. Não é bom, irmãos, tentar sair da presença de Deus. Conserte a sua vida, resolva obedecer ao Senhor, resolva no seu coração ser um crente fiel. Senhor, eu não vou mais ser rebelde contra Ti, sabe? Eu resolvo no meu coração Te servir de todo o meu coração. Eu resolvo Te servir com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Agora eu vou Te servir. Agora eu vou dar o melhor exemplo, Senhor. Eu darei exemplo ao mundo de que o Senhor é o meu Deus. Apesar de Jonas estar fugindo, ele diz: eu sirvo a Deus e temo o seu nome. Queridos, bom é servir ao Senhor e não se afastar da sua presença. Jonas foi levado lá embaixo, dentro daquele peixe. Eu fico tentando imaginar o que seria isso. Porque peixe não é uma coisa muito cheirosa. Depois de prontinho, né? Cheira bem. Mas quando a gente está limpando, não é o melhor perfume. E Jonas está dentro. E lá dentro ele se lembra do Senhor. E faz um voto ao Senhor. E ele se lembra que é como se ele estivesse no ventre da sua mãe, mais ou menos assim. Ele já está ali há 3 dias, santos irmãos. 3 dias. E ele pede ao Senhor que tenha dele misericórdia. O nosso Deus sabe ter misericórdia. Quando há arrependimento de verdade, Ele tem misericórdia. E ele se lembrou de Jonas. E o peixe o vomitou na praia. Aí Jonas sai do meio do mar, sai do nada, não tinha um barco, não tinha nada. E as pessoas à margem do mar olham aquele homem saindo de dentro da água, se limpando. Que lugar esse aqui? Essa é a praia de Nínive. Mas podia ter ido de navio mesmo, né? Podia ter ido de navio mesmo. Quanto é a passagem para Nínive? Compraria passagem, entraria no navio, descansaria a viagem todinha, tudo tranquilo, tudo em paz, obedecendo a Deus, atendendo a voz de Deus. Mas ele resolve ser um fugitivo de Deus. Aqui Nínive, sim, pois é aqui mesmo. E o Senhor diz a ele: Jonas, é aquilo que eu te disse, proclama a eles que se arrependam, senão dentro de 40 dias eu mato todo mundo aqui. E aí Jonas saiu pelas ruas de Nínive, anunciando a salvação de Deus, anunciando que os homens deveriam se arrepender, deveriam voltar-se para Deus, deixar a maldade do seu coração. E agora, meus queridos irmãos, o rei de Nínive ouve a história e diz: como é?
É necessário se arrepender? Pois agora nós vamos nos arrepender, sim. Deus está falando, nós vamos nos arrepender. Baixou um decreto e disse: olha, ninguém come aqui neste reino, até a boca dos animais fecha lá no campo, todo mundo de boca amarrada. Nós vamos jejuar. Quem sabe Deus tenha misericórdia de nós. E eles se arrependeram e jejuaram e pediram misericórdia. E Deus, que sabe ter misericórdia, resolveu perdoar aquele povo arrependido, para a tristeza e angústia do pregador. Irmão Jonas é uma pessoa difícil, né? É uma pessoa difícil. Aí o povo se arrependeu e Deus disse: pronto, agora eu não vou mais matar vocês. Só isso. Aí Jonas disse: mas como não vai matá-los? Como assim? Jonas, o povo se arrependeu. É por isso que eu não queria vir. Ainda vai tentar se justificar. É por isso que eu não queria vir, porque eu sei que tu és misericordioso. Eu sei que tu diz, e aí o camarada se arrepende e tu diz que não mata mais. É como se a gente estivesse pregando o Evangelho e agora todo mundo que nos assiste, que não é crente, e o mundo todinho aceitasse a Jesus e eu me zangasse. Não, de jeito nenhum, vocês vão para o inferno, vocês precisam ir para lá. É mais ou menos assim que Jonas estava. E ele se aborreceu e o Senhor disse: é justo isso, Jonas? Esse teu aborrecimento é justo? Ele disse: é justo, sim. E aí foi lá para a praia, deitou, e o sol na testa, na cabeça dele, parece que ele era careca mesmo. E aí o sol, aí o Senhor, ainda por graça, fez nascer uma boboeira, mais ou menos, cobriu ele ali, a cabeça dele, ele achou bom. E a Bíblia diz que ele se alegrou com aquilo. Dormiu, e aí o Senhor feriu a planta morreu, ele zangou de novo. Disse: mas como é que pode? Uma coisa que estava tão boa aqui me protegendo, agora o Senhor mata. Ele diz: você está zangado com esta boboeira. Você está triste porque eu matei essa planta. Jonas, você está triste que eu matei essa planta. Você queria que eu matasse 120 mil ninivitas que moram nesse lugar. Você preferiria que eu os matasse e deixasse essa boboeirazinha viva? Irmãos queridos, nós somos servos de Deus. Nós temos que nos alegrar com a salvação daqueles que se arrependem. Nós temos que ser pacientes com a pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa quem seja, não importa que seja aquele que acha que nem precisa de Jesus, porque algumas pessoas, quando nós as evangelizamos, elas dizem assim: não, vai procurar o drogado, vai procurar o embriagado, vai procurar as pessoas que realmente precisam. Eu não preciso, querido, você está muito enganado, porque todos precisam da salvação de Deus em sua vida. Todos. Você pode ter uma boa formação, você pode vir de uma excelente família e achar que está bem, mas saiba, a salvação não é aqui que vamos desfrutar dela. A salvação é depois desta vida aqui que vamos desfrutar do céu. Bendito seja o Senhor. Aqui nós compramos o passaporte, aqui nós compramos a passagem para morar no céu, e só quem tem este bilhete é Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome. Então não importa que você seja doutor ou que você seja indouto, não importa que você tenha uma religião ou que você seja uma pessoa até que se diga ateu, não importa. Depois desta vida tem uma outra vida chamada vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E todos nós precisamos estar em dia para passar para o outro lado, para morar com Deus para sempre. Deus
dá uma grande lição ao pregador e diz a ele: eu tenho misericórdia. Eu tenho misericórdia. Querido irmão, você tem misericórdia? Você tem misericórdia? Nós temos misericórdia. Quando alguém falha, a gente mata logo ou a gente vai procurar, não é? Dar pelo menos uma palavra, entregar uma palavra de Deus, de modo que aquela pessoa se arrependa e se volte para o Senhor, para servir ao Senhor de todo o seu coração. Ou a gente diz logo: larga para lá. Não, nós devemos ter misericórdia, porque o nosso Deus é misericordioso. Ainda que o mar fique tempestuoso contra nós, vamos ver o que está acontecendo. Quem está no nosso barco? Como está? Como está? Os que estão no nosso barco, por que essa tempestade? Por que esse levante de vento tão forte? Chama os marinheiros e a tripulação e os passageiros e vai consultando um por um. Eu acho muito interessante o que eles fizeram, porque a tripulação toda estava clamando cada um ao seu Deus, não estava resolvendo. Eles foram aos passageiros agora. Passageiros, bilhete. Você vem de onde? Você faz o quê? Está indo para Tarsis a fazer o quê? A serviço, a passeio? Tal. Até que chegou em Jonas. Você, quem é? Está indo para Tarsis a serviço, a passeio? Estou fugindo, né? Na verdade. E descobriram onde estava o problema. Descobriram. Camufladinho, escondidinho lá no porão. Porão vai falar de escuridão, né? De trevas, escondidinho nas trevas lá, dormindo tranquilo. Olhe, o nosso Deus fala conosco de muitas maneiras. E Ele está nos falando nesta noite por Sua palavra. Deus é Senhor de nossas vidas. Ele nos ama e Ele quer que nós andemos na Sua presença. Não tente fugir de Deus, não tente se esconder de Deus. Alguns se escondem dizendo: eu já tenho uma religião. Você quer Jesus? Não, eu tenho minha religião. Ninguém está perguntando isso, está perguntando se quer Jesus, se deseja recebê-lo como Salvador, Senhor de sua vida. É isso que se pergunta. E Jesus, que nos ama, oportuniza-nos, nos dá as oportunidades necessárias, mas o Senhor também sabe pesar a sua mão. O evangelho que pregamos não é um evangelho cego, não, é o evangelho que abre os olhos aos cegos, e não apenas cego físico, mas espiritual. Ele abre os nossos olhos espirituais. Então, nesta noite, em o nome de Jesus, não tente fugir da presença de Deus. Não saia do seu lugar. Não saia do seu lugar. Quantos crentes, eu era isso, eu trabalhava nisso, na igreja eu fazia, eu acontecia, fiz muito evangelismo, eu trabalhei muito assim, eu cantava, eu pregava, eu orava, eu fazia, zia. Saiu do lugar.
Volte ao seu lugar. Não fuja mais da presença de Deus. Você era professor, lute pelo seu lugar. Volte a estudar a Bíblia, volte a estudar a palavra de Deus, volte a servir a Deus com fidelidade. Deus vai restaurar a sua vida, vai lhe restaurar o lugar que você deixou, que você abandonou, porque Deus sabe ter misericórdia. Louvado seja o seu santo nome. Volte ao seu lugar, à presença de Deus. Volte à presença dele, como você fazia antes, em oração, em jejum. Você tirava tempo para buscar o Senhor, para jejuar ao Senhor, para ler a palavra do Senhor. Você sabia muitos versículos até decorado. Volte ao lugar da presença de Deus, onde você se afastou, onde você caiu. Levante-se, volte à presença do Senhor, volte a servir ao Senhor, porque Ele te vê nesta noite. O vento pode começar a soprar, você pode até já estar passando uma tempestade de tantos dias e não sabe o que está se passando. Deus está soprando, Deus está te alertando, Deus está te chamando de volta. Deus está dizendo: ei moço, ei moça, ei senhor, ei senhora, eu continuo Deus, eu continuo o Senhor da sua vida. Volte ao seu lugar. Bendito seja o santo nome do Senhor. Que Ele nos ajude a lhe servir com fidelidade, reconhecendo que Ele é Senhor de nossa vida. E mesmo em meio aos problemas, não se lance debaixo de um carro, não se jogue de um prédio, não passe uma corda e chute a cadeira. Não, você pertence a Deus, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você é muito amado de Deus. A tempestade vai passar, volte à presença dEle, a tempestade vai passar. Clame a Ele. Clame por misericórdia. Deus sabe ter misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o teu nome, Jeová. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Você pode ser obediente. Você pode ser uma bênção. Deus quer usar você. Se coloque no lugar, volte à presença de Deus, humilhado, peça perdão. Senhor, perdoa, Ele dá graça. Há alguém para Jesus nesta noite?